Uma polêmica que surgiu esses dias, que eu achei até engraçada, é um cara que se diz bispo e cantor evangélico que foi flagrado de peruca e calcinha. E aí muita gente na internet falando do cara, falando da igreja evangélica, etc e tal. Eu queria só dar uma palavrinha para vocês. Sejam mais inteligentes quando forem falar mal da igreja, porque alguns argumentos mostram total desconhecimento do que seja igreja evangélica. Infelizmente, no nosso país, o neopentecostalismo é o que tem mais destaque, porque eles dominam os meios de comunicação, como a televisão, por exemplo. Enquanto as igrejas reformadas, tradicionais, elas às vezes só têm algum destaque na internet, o neopentecostalismo manda na televisão. Então, assim, infelizmente, essa galera não faz parte da real tradição cristã. É como se eu pegasse um padre da Igreja Católica Apostólica Brasileira, que não tem nenhum vínculo com o Vaticano, e começasse a querer dizer que os católicos fazem isso, fazem aquilo outro, porque um cara fez. É como se eu pegasse aqui um fundador de uma religião espírita autônoma, porque isso existe, só porque adota alguns princípios gerais do espiritismo, querer colocar todo mundo no mesmo lugar. Então, assim, nós precisamos ter um pouco mais de inteligência, porque falam muito mal das igrejas por causa desses maus exemplos. Então, se você quer falar de igreja evangélica, você tem que falar daquelas que são históricas. Essas sim representam o que são os evangélicos: luteranos, anglicanos, presbiterianos, batistas, congregacionais, metodistas. Esses representam os evangélicos. Essas igrejas com nomes diferentes, parede preta, galera que tem, sabe, apóstolo, esse pessoal dos movimentos modernos são neopentecostais. E os neopentecostais são um movimento recente, é um movimento novo, é um movimento que não faz jus ao desenvolvimento histórico do cristianismo. Os cristãos históricos, os tradicionais, fundaram faculdades como Yale, Harvard e outras universidades pelo mundo. Os tradicionais traduziram a Bíblia para diversos idiomas. Os tradicionais construíram escolas gratuitas. Os tradicionais fundaram asilos e orfanatos. Então, se vai falar de igreja evangélica, procure se informar. Essa galera não representa quem são os evangélicos. Estude, leia a história do cristianismo. Ah, mas tem um nome de evangélico, tem um nome de cristãos. Pode até ter, mas não nos representam. Então vamos filtrar esses escândalos econômicos, financeiros, esses escândalos graves que trazem tanta lama para o cenário evangélico, não representam os evangélicos históricos. Então vamos ter um pouco mais de inteligência ao avaliarmos. Inclusive, nas igrejas históricas, igrejas assim são consideradas como seitas até. Nós rebatizamos, não aceitamos nem o batismo de algumas igrejas por causa disso, porque não são autênticas igrejas evangélicas. Se você ver esse vídeo e se sentir um pouco ofendido, chateado, me desculpe, mas eu preciso tirar o grupo sério desse grupo que traz tanto escândalo. Não estou falando que as igrejas históricas não tenham erros, não tenham pessoas imorais, mas geralmente os seus líderes passam por um crivo muito grande para poder serem quem são. Numa igreja histórica, um pastor numa igreja histórica, geralmente, como eu citei, luterana, anglicana, presbiteriana, congregacional, batista, metodista, etc., ele faz uma faculdade de no mínimo 4 anos de teologia, tem que ter ensino médio, ser bacharel em teologia, depois ter o tempo do estágio, e para depois ser ordenado. Enquanto nessas igrejas, o cara, se ele falar mais ou menos, falar algumas palavras em línguas estranhas, dizer que teve uma revelação, ele é chamado de pastor. Então não é a mesma coisa, não é o mesmo rebanho, não é o mesmo grupo. Existem salvos em Cristo em qualquer instituição religiosa, porque Jesus não salva pela instituição. Existem salvos de Cristo nas igrejas católica, ortodoxa, na igreja evangélica. Existem salvos que confessam a Jesus como Salvador em todos os ramos do cristianismo. Mas nesses ramos em que Cristo é vituperado por meio da imoralidade, por meio do fanatismo religioso e por meio do engano institucional,
nós não podemos aceitar que tais ramos assim queiram nos representar diante da população. Então, tenha respeito, separe alhos de bugalhos. Esse tipo de pessoa e a igreja que ele fundou para seu próprio lucro não representam os cristãos históricos.